Vamos sair para pintar mais uma vez. Eu fiz uma viagem com alguns amigos para poder fazer mais uma sessão de plein air, sair para pintar ao ar livre, a natureza. Ó, que delícia, cara. Eu quero contar para vocês como foi essa nossa jornada aí para fazer uma pintura ao ar livre. E lembrando que isso não é um vídeo patrocinado, a gente só é patrocinado pelos membros do canal aqui. Então, durante um sábado de manhã maravilhoso, a gente arrumou as nossas coisas para poder sair para pintar mais uma vez. Eu já expliquei mais ou menos os meus materiais que eu uso para fazer uma pintura ao ar livre num outro vídeo, num outro vlog, que eu vou deixar o link na descrição aqui para vocês. Mas aí a gente enfiou todo mundo dentro de um carro e fomos para Piratininga. O nosso ponto de encontro foi o Museu do Café. É um lugar muito da hora que fica mais ou menos uns 20 minutos aqui de Bauru, que é onde eu moro, no interior de São Paulo. E para chegar lá, obviamente, eu peguei um pouquinho de estrada, depois tem uma estrada de terra que é super bonitinha. Só cuidado com uns bichos do mato que você pode encontrar lá no meio. E o lugar lá é bem bonito. Eu conheci recentemente, eu fui no final de semana passado com a minha esposa, com a Paula, e a gente ficou encantado, porque lá é um lugar privado, mas eles têm uma proposta muito legal que é trazer esse contato novamente com a natureza. Você paga uma entrada ali, eu acho que a inteira deve ser R$24, você pode pagar meia também se você for estudante, professor. E tem um monte de atividade para criança também, tem lugar para as crianças brincarem, dá para você tomar café da manhã lá, dá para você almoçar, então é um lugar bem completo, você pode ir para passar o dia, e é o que a gente fez, a gente foi para passar o dia pintando, então a gente acabou não fazendo nenhuma atividade. Eu já fiz uma atividade anteriormente que era uma degustação lá de café especial, que eu super recomendo, que é bem legal, mas dessa vez a gente foi só para pintar mesmo. Lá é uma fazenda de café desativada. Eles preservaram um monte de coisa que era usado na produção de café naquela fazenda, mas pelo que eu entendi, depois da morte do pai da família lá, toda a fazenda foi dividida entre os filhos, e era uma fazenda extremamente grande, e a única parte que foi preservada é essa parte que fizeram o Museu do Café. Vamos falar da pintura. A minha parte favorita desse lugar é definitivamente a trilha que eles têm ali. É uma trilha bem leve para caminhada e tal, mas claro, carregando um monte de equipamento acaba sendo um pouquinho mais difícil. Tem algumas pontes que você precisa atravessar, então o ideal é não levar equipamentos muito pesados. Só a mochila com as coisas de pintura estava relativamente de boa, então a gente conseguiu chegar no nosso objetivo, que era uma cachoeirinha que tem lá. Amigos, estamos aqui no Museu do Café, em Piratininga, e vamos fazer uma pintura aqui, é a nossa versão brasileira Tupiniquim, interior de São Paulo, de 4 artistas pintam uma árvore. Só que aqui vamos pintar, não sei exatamente o que ainda, mas estou com Carlos Rial, meu querido amigo Carlos Rial, Carlão, aulas com o Carlão de ginástica acrílica disponível na área de membros nesse momento. Temos Vini Posteraro aqui também, meu querido amigo, quase um cientista, em breve mais conteúdo com o Vini fazendo tintas. E Catatal, Katatovski também está aqui com a gente. Tem um workshop do Catatal de 3 horas também disponível na área de membros, mas da hora que a gente está aqui. E eu não sei exatamente o que a gente vai pintar. Eu queria pintar aquela pontezinha que eu acho super bonitinha. A gente vai decidir ainda e vocês descobrirão em breve. 4 artistas do interior de São Paulo pintando a mesma ponte. E foi muito legal ver cada um dos meninos usando as suas técnicas diferentes e propondo desafios para si mesmos também. Então foi muito legal. O Carlão pintou a óleo por cima de uma preparação com a tinta amarela clara lá. O que eu vou tentar fazer, eu estou usando uma tela que papel, que eu já imprimei com tinta acrílica amarela para tentar ter mais saturação no que eu vou fazer. E que o amarelo salte e tenha um pouquinho mais de vivacidade. Aí eu tô fazendo esse canto aqui e tem uma árvore bem no meio da ponte que eu vou tentar ignorar ela e fazer isso aqui, digamos uma composição quase em L aqui, que fecha aqui e tenta mostrar a ponte e focar nessa área aqui. Porque ela tem bastante iluminação aqui, né? Dá pra fazer um contraste bem legal por causa da luz que tá batendo na folhagem que tá aqui atrás. O Catatal resolveu pintar no guache, ele usou até as guaches da Rime, não as minhas, uma que ele já tinha comprado lá há bastante tempo. Ele resolveu fazer primeiro uma thumbnail e depois ele fez uma pintura num formato um pouco maior. O Vini Posteraro, ele resolveu fazer uma pintura a óleo também, só que no caso dele, ele optou por usar uma palheta extremamente reduzida. E eu também resolvi pintar no óleo, né?
No meu caso, eu resolvi escolher um formato maior do que eu estou acostumado. Eu fiz algumas thumbnails inicialmente, eu fiz 3 opções de thumbnail, 2 verticais e uma horizontal. Eu acabei optando por uma vertical mesmo, mas eu não pintei a minha thumbnail, eu fiz só um sketch com lápis e depois eu resolvi fazer a minha pintura direto. Eu decidi pintar em cima de um papel preparado para pintura a óleo. É um papel muito barato da Canson para técnicas mistas. Ele é feito para tinta a óleo e para tinta acrílica, tá? Eu comprei um bloco A3, eu acho que ele é um pouquinho maior que um A3 normal, ele tem um formato um pouco diferente. Então na minha pintura eu resolvi fazer meio que uma brincadeira com a composição. O assunto principal e o tema disso era a ponte, né? Só que eu resolvi encolher a ponte, eu deixar ela lá no fundo da minha perspectiva e abusar da distorção da perspectiva para deixar aquele riachinho pequenininho, né, na vida real, bem maior na pintura. Então eu fiz aquele riacho crescer bastante na perspectiva e deixar a ponte pequenininha. Então a pintura, na verdade, ela é mais ou menos sobre a ponte. A ponte é um assunto pequenininho, ela é o ponto focal da minha pintura, mas eu quis trazer um pouco aquele movimento da água, aquela dança que a água fazia na hora de descer aquele riachinho. Eu achei aquilo muito bonito, foi o que mais me encantou, então eu quis tentar trazer mais dessa percepção na minha pintura. Eu resolvi começar com uma técnica bem aguada, tá? Então eu usei solvente, bastante solvente, e eu fiz a minha pintura como se fosse uma aquarela, sabe? Com a tinta bem transparente, começando com os tons escuros, bem transparentes, para depois só eu começar a colocar uma tinta mais opaca. Na hora de demonstrar para o vídeo, eu resolvi colocar ali já, pintar o brilho da ponte, tá? Mas eu fiz isso só para mostrar um exemplo, mas na hora que eu fiz eu já me arrependi, porque na verdade aquilo eu estava me apressando muito, né? Eu deveria começar pelos tons médios para depois ir para esses highlights, isso aí seria só o arremate final. Mas como eu estava ali demonstrando para o vídeo e tal, eu resolvi colocar para vocês, mas instantaneamente arrependimento. Uma coisa que eu aprendi na última pintura que eu fiz de plein air, que tá gravado aqui no canal, vocês podem ver, é que respeitar a ordem das minhas layers, digamos assim, da pintura no tradicional, é extremamente importante para você criar a sensação de profundidade. Então eu sei que existem algumas árvores que vão sobrepor aquele fundo que eu estava pintando, mas eu vou deixar ela só pro final, e isso ajuda muito a você acelerar o processo, porque você não precisa ficar contornando a árvore porque você acabou fazendo ou tentando respeitar muito aquela árvore que estava num foreground e tal. Então eu pintei o fundo como se não existisse nada na frente e depois eu sobrepus aquele fundo com uma tinta mais opaca, mais escura, colocando as árvores na frente e assim por diante. Então eu trabalhei lá no fundo, trazendo a pintura aos poucos para o meu primeiro plano. E isso me ajudou demais, é uma coisa que eu senti dificuldade na outra pintura, que eram de árvores também, e isso facilita muito a vida, especialmente em pinturas como essa, que é muito baseado numa luz difusa, vai ter um monte de informação, um monte de folha, um monte de galho de árvore lá no fundo, e a sensação de perspectiva, de profundidade, vem com essa sobreposição de elementos. Então, se você não se organizar para começar ali do fundo primeiro, para depois trazer esse primeiro plano, pode dar ruim, especialmente em formatos grandes como esse. E que prazer que foi pintar num formato grande. Da última vez também eu senti que eu tava meio apertado, sabe? Como se eu queria fazer aquilo muito maior, muito mais colossal. Eu acho que eu cheguei a comentar no vídeo que eu queria transformar aquela pintura em algo maior. Mas agora, na verdade, eu tô com vontade de ir de novo na Unesp e pintar já um quadro grandão lá mesmo, entendeu? Nossa, olha como a nossa pintura tá diferente. Isso é muito legal, né, cara? Olha a minha pintura, que coisa mais maluca comparado com a do Vini. Você tá usando branco. Tô. Ah, tá. Que susto, cara. É que eu não vi o branco. Eu falei, mano, o cara tá usando 3 cores. O cara tá usando o branco do papel, da tela. Ô, Vini, explica a sua paleta reduzida, por favor, mano. Então, minha paleta reduzida, qual que é a ideia? É tirar o máximo de cor com o mínimo de cor. Parece contraditório, mas é super possível. Porque a cor não tá no tubo, mas tá na relação. De repente, lógico que preto e amarelo ocre não são cores super coloridas, mas
dependendo do contexto que você coloca elas parecem verde, parecem mais azul. É sempre assim, é um pouquinho mais cinza, um pouquinho menos cinza, né? Tem uma aula de cinzas óticos na área de membros que eu não assisti, mas fica a tarefa de casa. Quando eu comecei, eu tava vendo tudo muito cinza, assim, valor muito próximo. E não vi que não estava funcionando muito porque mudou a iluminação e agora a luz e a sombra tá muito separada, muito diferente. Então, ao invés de eu clarear, tacar muito branco e ficar tudo uma lama, eu vou escurecer o entorno para, inclusive, conseguir mais cor, porque não tem muita cor aqui. Então, o que me resta é trabalhar com o valor, diferença de valor, contraste de valor. E da mesma forma que o cinza pode aparentar qualquer cor, e ele depende do contexto, né? O escuro também. Os valores também, a mesma coisa. Presente, prof. Aqui a gente está no estágio mais comum da pintura, que é quero largar tudo e sair correndo. Que o nosso plano inicial não deu certo, as coisas não estão funcionando e a gente tem que só seguir e esperar que chegue em algum lugar. Aí aqui a luz já mudou bastante, tinha mais iluminação aqui, tentar trazer aqui a ponte de volta, mas ainda assim, tipo, tá muito confuso ainda, eu vou ter que voltar e acertar algumas partes, abrir aqui um pouco e torcer que tenha alguma coisa interessante no fim. Pintar com plein air e sair feliz, tem alguma coisa errada, cara. Ah, mas só olha a pintura amanhã. Uma coisa que eu sempre me preocupo, assim, quando eu vou fazer plein air, principalmente natureza, é que a gente tem, eu tento tomar um cuidado principalmente com as aglomerações da vegetação, né? Por mais que às vezes tenha um padrão, eu tento pensar em não deixá-las espaçadas igualmente, sabe? E sempre pensar em algum tipo de padrão de pequeno, médio e grande, assim, para poder ter uma composição mais balanceada. Principalmente nesse thumbnail que eu fiz aqui, eu tenho que tomar cuidado com os espaçamentos entre uma árvore e outra, que às vezes a gente tende a fazer elas espaçadas igualmente. Então, fazer uns espaços mais interessantes aqui para ficar mais natural. Por isso que é importante, para mim, fazer a thumbnail antes para seguir para o plein air maior, né? E até porque o guache ele seca mais rapidinho, então dá para fazer rapidinho a thumbnail no sketchbook. Ó, aqui não teve jeito, eu não gostei daqui como ficou e eu não vou insistir nisso, eu vou lá e vou arrancar mesmo. Eu vou recomeçar essa parte pelo menos. Eu posso até ir um pouco mais aqui, às vezes tem que perder para ganhar, né? Cortei agora com as árvores, né, para fazer essa moldura na ponte. E agora eu vou detalhar um pouco mais perto dessa área focal com folhas, né? Então eu já devia ter feito isso um pouco, mas eu vou trazer mais folhas dessa vegetação por cima, criando sobreposição nessas regiões aqui, ó, que estão meio vazias agora, né? Mas essa parte de baixo aqui eu acho que eu vou deixar mais solto mesmo. Eu vou detalhar mais o ponto focal e acho que já era. Simbora. Uma coisa que eu tentei trazer também é um pouco do violeta no reflexo da água. Isso é uma coisa que eu tenho tentado trabalhar já faz um tempo, tentar trazer esses tons um pouquinho mais exagerados, e eu gosto muito de trazer o violeta em reflexos de água. Eu acho que ele traz uma variação de matiz, uma variação de cor muito importante para quando a gente está tratando assuntos monocromáticos como essa floresta, né? Às vezes trazer um violeta também na própria terra, dependendo das cores que você estiver vendo, né? Mas puxar um pouquinho a mais, dar uma exagerada, trazer alguma cor para acentuar, contrapondo um pouco o tema monocromático que a sua pintura pode ter. Eu acho que isso enriquece muito a pintura, é uma coisa que eu tenho tentado adicionar nas minhas artes e acho que tem funcionado bem. Eu fiquei bem feliz com o resultado, mesmo que não tenha sido extremamente definido, extremamente finalizado.
E lá no meio do mato tem um monte de coisa estranha, cara. Por exemplo, a gente acabou filmando isso aí, que foi super inesperado, que foi um pedido para você conhecer a nossa área de membros aqui do YouTube. Olha que beleza, cara. No meio do mato, os caras estão falando que você precisa conhecer a nossa área de membros, que tá patrocinando este vídeo. Galera, dentro da nossa área de membros aqui do YouTube, a gente tem diversos conteúdos sobre pintura tradicional também. A gente está tendo aulas de pintura acrílica com o Carlos Rial, que foi comigo pintar, mas também tem um monte de aula de pintura digital. Também tem vários recursos que você pode encontrar lá, referências fotográficas, brushes, presets, padrões. Cara, tem um monte de coisa, encontros semanais aí, várias aulas gravadas, mais de 200 vídeos disponíveis para vocês assistirem exclusivamente dentro da nossa área de membros. Eu tenho certeza que vai no mínimo te interessar, então dá uma olhadinha, vê se cabe no teu bolso e aí vem fazer parte da nossa comunidade com a gente. É isso, tive um colapso mental e foi o que saiu. Parabéns. Obrigado. Não, agora falando sério, eu sabia que ia ser difícil, porque a luz ia mudar bastante. Tem algumas partes que eu gostei, assim, de estabelecer algum contraste, alguma coisa, mas eu não fui feliz na escolha da paleta. Eu acho que a paleta me atrapalhou um pouco, né, que eu usei Aureolin, Alizarin e Azul da Prússia e Posteraro Brown. O Alizarin com o Aureolin, ele deixava as coisas tá deixando muito frio, eu não consigo esquentar muito e capturar as coisas, então acabei perdendo aqui. Mas pra mim, plenário é fazer um exercício, né? Um exercício pra gente capturar a cor e tentar melhorar sempre da próxima vez. Dessa vez não foi tão bom. Caramba, que depressivo, mano. Pô, ficou legal, cara. Mas essa parte aqui eu queria... Mudou muito, assim, daí eu fiquei assim... Não conseguia trazer os brilhos, eu falei... Não conseguia simplificar também. Acho que é uma coisa que é bom pra eu estudar depois, essa textura de folha. Não conseguia simplificar, mas é isso. Galera, não esquece de deixar a sua nota de 0 a 10 pra pintura do Carlão aí nos comentários, tá bom? Defina no comentário quem fez o melhor desenho dos 4 aí. E eles têm vantagem que eles vão ficar mais 2 horas aqui, eu preciso ir embora. Ah, ó o Miguel, ó o Miguel. Que se eu tivesse mais 2 horas... Ô Carlão, tchau, obrigado por ter vindo, viu? Tchau. Super natural. Primeira direita ali, saída. No começo eu pensei para uma composição mais aqui no meio, só que, não sei, tava muito assimétrico, não tava muito legal. Então eu desloquei lá pra ponte, um pouco mais pra cima, lá pro fundo. E tanto é que eu resolvi definir mais ali o BG do que a parte da frente da pintura, tanto é que eu nem detalhei nada aqui. E isso eu gostei muito da pintura, eu acho que a parte que eu mais gostei foi isso. Gostei muito das cores que eu consegui, porque assim, eu não tinha cor nenhuma, eu tinha branco, amarelo, terroso, terra vermelha, terra marrom, preto. Não tinha um verde, nem um azul para fazer verde. Então, esses tons que eu consegui de verde para mim foi vitória também. Adorei. Adorei que consegui fazer azul, laranja. Consegui o que eu queria com essa paleta, consegui. O que eu acho que talvez poderia ter melhorado é talvez desenhar mais. Não ter apoiado tanto em só pincelada, mas ter feito mais desenho, assim. Mas assim, pra mim, eu acho muito difícil esse tipo de pintura, que é lugar fechado, com iluminação difusa. Mas tô satisfeito, gostei. E é sempre muito legal, assim, chegar no final da pintura e ver o que aconteceu. Acho que amanhã eu vou gostar mais do que hoje. Hoje... não sei, acho que tô na cabeça a pintura que poderia ter sido, né? Não, pô, ficou muito bom, para com isso. Obrigado. Chega. Amanhã vai ficar melhor, amanhã vai melhorar. Eu gosto das marcações que você faz também. Você dá uma geometrizada. Querendo ou não, né? Naturalmente você faz uma geometrizada pra simplificar a vegetação. Acho que isso fica um efeito muito bonito aqui. E é legal que
como, assim, mata é muito detalhe, né? Eu não vou parar e desenhar cada folha, né? Então acaba aquilo que eu falei, tendo que sugerir muito mais, assim. Então, são alguns pontos que tem uma folha ali que, você identifica uma folha. Dá mais contraste, né? E outros pontos é só uma mancha de tinta ali. E eu posso me perder em algumas partes e encontrar em outras, assim. E lógico que eu escolhi me encontrar mais na ponte, apesar de que tem muita parte aqui ainda que é muito sugestão, né? Mas eu gostei, assim, pelo menos aquilo que eu me propus a fazer, de cor sem cor, acho que consegui, sabe? Paleta limitadíssima. Bom demais, cara. Mas eu tô bem satisfeito. Tô feliz. Eu quero aplausos. Obrigado. Mais alto. Eu fiz com guache, usando meio que uma paleta de cor suporte aqui. E essa aqui que eu fiz pra fazer essa thumbnail, né? Que eu tentei me guiar um pouco com a iluminação da thumbnail, mas só que é complicado você seguir a thumbnail, olhar pra referência, né? E a luz foi mudando. E a luz muda muito, né? Mudou muito. Mudou muito. Eu acho que uma coisa que eu gostei, né? Tipo, do resultado que tá ficando. Ainda preciso trabalhar um pouco mais. Talvez comparando, eu acho que eu gosto muito mais da energia que eu fiz na thumbnail. E acho que eu preciso tentar me manter mais na thumbnail que eu fiz, assim, durante o processo. Mas o planner aqui também não tá, tipo, de todo ruim, assim. Eu gosto de onde o caminho que tá seguindo, assim. Mas a thumb é tua também, você pode mandar no digital qualquer coisa, faz um ali, ó. Com certeza. Faz a magia ali também, qualquer coisa, né? Mistura, faz um tradigital. Bom demais. E o Catatal usou Rime. É verdade. Isso é bom deixar registrado, tá? O Catatal usou as tintas da Rime, então eu falei mal, mas o Catatal gosta. Então é pessoal. A minha eu pintei a óleo, né? Não sei se eu comentei antes, mas eu pintei a óleo. É uma paleta que não foi muito extensa, mas eu tive bastante ajuda aí dos tons terrosos e de uma cor maravilhosa feita por um artista bauruense chamado Vini Posteraro. É o químico, né? Cara, o Vini fez um Raw Amber, como é que é? Ele me emprestou ali um pouco da tinta que ele fez em casa, eu testei e eu quis deixar ela aparecer no fundo, vazar um pouquinho. Então essa cor mais clara que vocês veem na tela, ela é do papel com esse Raw Amber que o Vini fez só passado por cima. Então eu gostei bastante desse resultado. Eu percebi que eu prefiro muito mais pintar em telas grandes. Então no último plenário eu acho que eu fiz numa tela menor e eu me senti um pouco preso ali, sabe? Então eu gostei dessa questão de usar a tela grande mesmo. Eu gosto de pintar em formatos maiores. Isso aqui tem que aumentar. Vamos cada vez maior, entendeu? Já já a gente traz aquela telona aqui, ó, que nem Soraya levava na praia, aquela tela gigantesca pra pintar. Mas é isso. Isso aqui é a minha pinturinha, meus amigos. Eu não vou pintar mais nada nessa pintura. Eu achei que eu fosse trazer para o ateliê e continuar pintando, mas eu vou deixar essa pintura desse jeito. Uma coisa que o Richard Schmid sempre fala é que ele se arrepende de avançar demais nas pinturas. Várias das pinturas que ele terminava, ele se arrependia de ter continuado renderizando. Às vezes, parar antes é mais sábio. Então, com essas palavras do Richard, eu defino que eu vou deixar essa pintura finalizada e inacabada. Ou acabada, finalizada. Não acabada. Eu vou deixar a pintura permanecer com esse aspecto de não finalizado, para que eu lembre exatamente o jeito que eu pintei naquele momento que eu tava ali com os meninos, que foi muito legal. Essa é a minha tela, pessoal. Essa é a pintura que eu fiz hoje na escola. Então, duas coisas muito legais que eu aprendi nas últimas semanas, que pintar em formatos grandes é uma delícia e pintar aos poucos, progredir a sua pintura aos poucos. Você vem construindo a pintura do fundo para frente, devagar, com bastante paciência, pensando lá na frente o que você vai colocar para sobrepor esses elementos e tal. Mas não tentando respeitar muito os limites para não parecer contorno de um elemento para o outro. Realmente pintar mais livre aquele fundo e só depois, aí sim, sobrepor os elementos.
E essas árvores que eu usei para sobrepor, eu acho que elas trouxeram bastante movimento para a pintura. Eu acho que elas auxiliaram bastante na minha composição da cena. Então foi legal porque a vista que a gente estava tendo de lá eram árvores bem diagonais, né? Elas estavam cortando a minha tela bastante na diagonal e eu fiquei muito feliz com o resultado. Eu acho que eu consegui trazer bastante ritmo nas minhas linhas, ao mesmo tempo que eu respeitei o que eu estava vendo, o que eu estava sentindo ali no momento. Eu não estava tentando copiar literalmente aquela cena, eu estava tentando imprimir o meu sentimento em relação àquela tela, né, aquele momento. E foi um momento muito feliz, foi muito gratificante passar um tempo, uma manhã, um dia, na verdade, inteiro com os meus amigos ali, fazendo uma pintura ao ar livre. Cara, eu recomendo muito essa experiência para vocês. Novamente, vocês não precisam de todo esse equipamento, todo esse aparato para poder sair para pintar. Leva um caderninho, uma caneta, um lápis só, mas saia com seus amigos, se você tiver amigos. E se não tiver também, saia sozinho, não tem problema, tá? Chama aí alguém da sua família, mas sai, cara. Sai para um parque, sai para fazer urban sketch, né? Pintar e desenhar prédios, que também é super legal, é uma coisa que eu quero fazer em algum momento da minha vida. Mas é lembrar que a pintura não é só sobre o resultado final, mas é sobre toda essa experiência que eu vou carregar comigo pro resto da minha vida. E aí, galera, vocês gostaram desse vídeo? Gostaram desse formato? O nomezinho de quem tá passando aqui embaixo é dos membros que completaram 1 ano ou mais. E agora com um destaque para os membros que estão há mais de 2 anos na nossa área de membros. Cara, olha o tanto de gente que tá aqui, é muito nome, meu Deus do céu, é um absurdo. Isso só mostra o quão legal é a nossa área de membros e a nossa comunidade. Então, novamente, eu convido vocês que não fazem parte da nossa área de membros para pelo menos conhecer o conteúdo que tem lá. Você consegue ver na minha front page do canal do YouTube quais são os conteúdos que tem disponíveis lá, sem precisar assinar. Você vê o título, você vê as playlists e tal, e aí se fizer sentido para você, eu te convido a assinar a nossa área de membros que patrocina vídeos como esse. Eu tentei fazer um formato diferente dessa vez, tentando narrar um pouco o vlog, porque, pra ser bem sincero, dá um pouco de vergonha ainda de falar pra câmera, de ficar vlogando no meio da galera. Eu acho meio bizarro isso, então eu queria um feedback de vocês sobre esse formato. Os vlogs vão continuar ainda normalmente, tá? Que eu gravo eu mesmo conversando com a câmera, mas dessa vez a gente quis testar algo novo. Dá um feedback aí, me fala o que vocês acharam. A gente se vê numa próxima, pessoal. Um beijo e tchau, tchau!